Como falávamos sobre oração, agora dentro da abordagem vamos dar continuidade falando sobre há poder em nossas palavras. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo aqui de Maputo, Moçambique, e nós temos alguns assuntos que ministramos também no Instagram. Lá o endereço é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. E se você desejar receber as ministrações, os nossos estudos, você pode entrar em contato conosco, me passa o número do seu contato e nós estaremos mandando os estudos para você, se assim você desejar. Então, é mais 258 84 567 6067. É o nosso contato, onde você pode nos mandar o número do seu contato, né? E nós, via WhatsApp, estaremos enviando os estudos para que você possa acompanhar, né? Mas, falando um pouco sobre há poder em nossas palavras, queremos pegar a partir de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, nós temos aqui uma palavra revelada que diz o seguinte: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Nesses termos, Moisés estava recebendo da parte do Senhor esta orientação. Deus ali estava dando toda uma estratégia para que o povo entrasse na terra prometida. É claro que, avaliando de uma forma espiritual e no nosso contexto atual, o Egito representa o mundo. O Mar Vermelho representa, portanto, o sangue do Senhor Jesus Cristo. O deserto representa a nossa vida após aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e como nosso único Salvador. E o Rio Jordão representa, portanto, o batismo com o Espírito Santo. Então Deus estava dando orientações para Moisés que antes que ele entrasse com o povo na terra prometida, antes que o povo acessasse a terra prometida, então deveria separar 6 levitas sacerdotes e colocar sobre o monte Gerizim, e eles então pronunciariam todas as bênçãos decorrentes da lei, e o povo que estava no vale concordariam dizendo amém. E da mesma sorte, deveriam ser colocados 6 levitas sacerdotes sobre o monte Ebal, e eles declarariam ali as maldições decorrentes da lei no monte Ebal, e todo o povo que estava no vale deveriam concordar dizendo amém. Ou seja, pronunciarás. Veja que esse texto que nós lemos está dizendo que deveriam ser pronunciadas tanto a bênção como a maldição, porque o Senhor zela pelo poder da palavra, né? E evidentemente que Moisés não entrando na terra prometida, Josué, que sucedeu Moisés nesse trabalho, nesse mister, né? Então Josué seguiu à risca aquilo que Deus havia determinado para Moisés. E isso nós podemos encontrar com facilidade no livro de Josué, no capítulo 8, nos versículos 33 e 34, que está registrado o seguinte: todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os levitas sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés
servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Então veja que Moisés, ele transferiu essa ordenança para o seu sucessor, para Josué, e assim Josué seguiu à risca e foi realizado daquela maneira. Em Deuteronômio, no capítulo 27, nos versículos 11 até o versículo 15, nós encontramos registrado a seguinte palavra: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Então veja, queridos, que a palavra de Deus está sendo estabelecida, está sendo pronunciada, porque Deus estabelece dessa maneira pelo poder que há na sua palavra e que deve ser pronunciado através das nossas vidas. Então, precisamos ter esse entendimento, essa revelação sobre o poder da palavra. A palavra de Deus é quem sustenta todo o multiverso, mas através das nossas vidas, e especialmente através da Igreja de Jesus Cristo, é que Deus manifesta o seu poder neste multiverso. Não obstante, como a palavra é uma energia mecânica, e ela, uma vez saída dos nossos lábios, ela alcança dimensões eternas, e ela vai entrando, ela vai vencendo todos os obstáculos que vai aparecendo pela frente, e ela segue pela eternidade. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com a palavra que sai dos nossos lábios. Quer sejamos de Deus ou não, o ser humano, ele estabelece aquilo que sai dos seus lábios, da sua palavra, né? Podemos pegar aqui alguns exemplos. Nós temos relatado em Marcos, no capítulo 11, versículo 14, que o Senhor Jesus, ele amaldiçoa uma figueira. E nesse texto está escrito: então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Veja que Jesus, ele pronuncia uma palavra a uma figueira. Qual foi o resultado? Aí mesmo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, mesmo capítulo, agora no versículo 20 e versículo 21, nós temos o seguinte: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Secou mesmo. Houve a liberação de uma palavra, Jesus liberou uma palavra de maldição e aquela palavra evidentemente se cumpriu. Podemos aqui pegar um outro exemplo que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 6, quando o apóstolo Pedro, ele libera uma palavra para a cura de um paralítico. E nesse texto está registrado o seguinte: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro,
mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então veja, queridos, que foi ali liberada uma palavra, né? Pedro e João estavam adentrando ao templo, ali na porta formosa, e havia um paralítico pedindo esmolas. Evidentemente que Pedro e João aqui representam a igreja, né? E aquele paralítico representa o mundo que está paralisado, o mundo que está coxo, o mundo que está esperando algo da igreja, está com as suas mãos estendidas pedindo algo para a igreja. Porque só a igreja pode oferecer algo de Deus para o mundo. E aqui nós temos essa representação. Pedro, então, olhando para aquele paralítico, diz: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E qual foi o resultado? Nós encontramos aí mesmo no versículo 7, né? No próximo versículo, que é o versículo 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. Ou seja, o poder da palavra em operação. Pedro liberou uma palavra e aquela palavra em poder dínamo, poder dinamite, poder manifesto, entrou em operação e aquele paralítico foi curado. Temos uma passagem em que Josué ele determina a maldição sobre aquele que reconstruía a cidade de Jericó.